Olá, queridos seguidores. Hoje eu quero falar com os avós e com as avós. Seja um ótimo avô e uma ótima avó. Olha o que a doutora Joyce Brothers disse. Tornar-se um avô ou uma avó é uma segunda chance de colocar em prática todas as coisas aprendidas da primeira vez. Mas agora trata-se apenas de amor e nenhuma disciplina. Não é legal isso? Eu, às vezes, digo que os avós costumam estragar os netos, né? A gente tem vontade, mas a gente não pode, né? Eu estou fazendo agora esse papel de avó e é maravilhoso ser avô, ser avó. Então, a primeira característica para você ser um ótimo avô, uma ótima avó, seja justo, seja justa. Não faça exigências insensatas com relação ao tempo e à atenção dos seus filhos e netos. Tem avó que quer que o neto esteja com ela tanto tempo, tantos dias, tantas horas. Não faça isso. Seja justo com seu neto. Ele tem que dividir o tempo dele com a outra avó, com o outro avô, né? A outra família. Então, não faça essa exigência, não monopolize o tempo deles, nem espere que automaticamente nas férias eles venham estar com você. Tem avó que já condicionou que todas as férias o neto tem que passar com ela. Não, às vezes seu neto vai querer ir para outro lugar, às vezes ele vai querer fazer um passeio, às vezes ele vai querer passar na casa de um colega, né? O mundo tem muitas oportunidades para o seu neto, então não ache que isso é automático, não. Isso tem que ser combinado, né? Combinado com os pais deles, né? Se os outros avós têm a tendência de monopolizar, normalmente tem avô de um lado, avó de outro, avós de outro, né? A menos que os avós morem em outro país ou morem distante, você fica mais com o seu neto, mas se do outro lado, que não o teu, os avós têm o comportamento de monopolizar, né? Não brigue pelo tempo e atenção que seu filho dispensa à família lá, tá? Não brigue, não. Seja você mesmo, combine com ele o seu tempo e não monopolize o tempo do seu neto, né? Incentive-o a ser firme em relação à justiça e depois se afaste para que ele resolva os problemas. Isso é um comportamento do avô, né, do pai e da mãe, que ele resolva, incentiva. É nosso trabalho incentivar, mas a gente tem que deixar eles crescerem. Não tem como. A gente tem que dar autonomia, senão nós vamos ser pais chatos e automaticamente avós chatos, né? Deixa eles crescer, eles vão saber resolver os problemas. Às vezes vão até te pedir a opinião, vão te pedir ajuda, né? Outra coisa importante para ser uma ótima avó e um ótimo avô, seja afirmativa, né? Como avô, nós podemos esbanjar elogios para os nossos netos, não podemos? Então a gente elogia, a gente dá presente. Essa semana eu falei com meu neto e falei que vou vê-lo, né? Estou indo na semana que vem vê-lo. Ele perguntou se eu vou levar um presente para ele. E eu falei que vou levar, né? Se eu não pudesse levar o presente, eu diria para ele, não, a vovó não vai levar o presente, porque a vovó não tem condição de comprar. Isso é importante também, tá? Ser honesto. Não faça das tripas coração para você bancar uma coisa que talvez você não possa, tá? Influencie a autoestima, elogie, né? Elogie seu neto, a nova técnica de seu filho de ser mãe ou de ser pai. Deixa seu filho desenvolver, às vezes seu filho vai ter um jeito de cuidar do filho dele diferente do seu. Às vezes a nora, né, vai ter um jeito diferente que você fez, né? Eu fiquei observando, né, a minha filha agora com 30 e poucos anos foi mãe, de quando eu fui mãe. Hoje, elas têm muito mais técnicas e habilidades e informações, né,
pela internet, por tudo, fala com o médico pelo WhatsApp, é mais fácil até para algumas coisas. Algumas coisas a gente lidava com bom senso, né? Hoje tem muita informação, então eu vejo que a minha filha, em muitas coisas que eu sofri criando eles, ela hoje não sofreu, por causa da expertise, da informação, ela se informou bastante, né, sobre o que é legal, o que não é, o que faz com o bebê pequeno, tudo, então deixa, né? Eu fui para cuidar quando meu neto nasceu, mas nem precisou, fiquei mais ali de um apoio, porque ela e o pai davam conta de tudo, né? E isso é maravilhoso, isso é ótimo. Então, incentive eles, né? Eles têm suas maneiras de acalentar, de acudir o choro dos filhos, que às vezes você fazia de uma outra forma, mas é o jeito deles, né? Então isso ajuda bastante. Seja firme. É bom e engraçado satisfazer aos caprichos dos nossos netos, né? Mimá-los de alguma forma, né? Uma coisa que meu marido estava tentando fazer com o meu netinho antes dele inteirar 2 anos, né? É dar alguma coisa de doce para ele comer, porque minha filha disse, olha, não tem açúcar até 2 anos, né? Não tem nada disso. Então, meu marido de vez em quando colocava alguma coisa na boca dele e ele gostava. Mas não era nada forçado não e nem desrespeitando a regra não, tá? Era só uma brincadeira mesmo. Mas a gente tem, a avó tem aquela coisa de às vezes dar o chocolate ou dar o sorvete na hora que não é para dar, mas é importante você respeitar, tá? Respeitar a sua nora, respeitar o seu filho, não infrinja as regras que eles colocaram, tá? Se for uma regra exagerada ou algo que você não concorde muito ou está fora do bom senso, você pode até aconselhar, você pode até falar, né? Até mostrar, mas quando isso foge do nosso controle, isso é nocivo, né? A gente pode mimar, a gente pode presentear, a gente pode brincar com eles, pode, mas não pode fugir do controle nem da autoridade dos pais. É super importante para ser uma avó legal, um avô legal, respeite a autoridade do pai e da mãe, né? Agora, também é importante não tolerar desrespeito dos seus netos. Dos seus netos, com você nem com os pais deles, né? Se você foi um bom pai, uma boa mãe, você ensinou respeito aos seus filhos. Então, não tem que tolerar desrespeito dos netos. Não é porque eu sou avó, não é porque você é avó que não tem que ser respeitado. Não é porque você brinca, não é porque às vezes você quer dar alguma coisa fora de hora para ele comer que não tem que ser respeitado, tá? Quando foge ao controle, quando ultrapassa o limite, aí isso é nocivo. Temos que ter cuidado com isso, né? Que mais? Seja engraçado. Avô e avó faz muito neto rir. Seja flexível com as crianças. As crianças são previsivelmente imprevisíveis, né? Aonde tem criança, você tem surpresa. Você às vezes está pensando, está programando algo, mas com criança às vezes você tem que sair da programação, tem que sair da rotina. Às vezes você está saindo para uma festa, né? Criança toda arrumada. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Derrama uma coisa na roupa, a gente tem que voltar, tem que atrasar, troca a roupa, limpa tudo, né? Criança é imprevisível, né? Mas você tem que ser flexível com isso, né? Mudanças bruscas. Sempre onde tem criança, mais de uma, às vezes tem confusão, tem briga, tem a avó que fica chateada, irritada, porque o neto levou um tropeção, ou o amigo bateu, ou o primo bateu, né? Isso é normal entre crianças, a gente tem que ver, tem que cuidar, tem que ensinar o outro a pedir desculpa, mas tem que ser flexível, porque isso é a imprevisibilidade da criança. Você não ensinou a bater, mas isso é normal. É a sobrevivência e o crescimento que faz parte, né, disso aí. Então, não queira que a sua vida gire em torno deles. E nem seja rígida a ponto de não poder, e não seja rígida a ponto de não poder aproveitar uma visita espontânea. Certo?
Sua vida não vai girar e nem deve girar em torno dos netos. Sua filha, seu filho tem netos, tem filho, você continue seguindo a sua vida. Não pare a sua vida por causa dos netos. Mas também não seja rígida a ponto de um dia ou uma hora que a sua filha ou seu filho precise, você não mudar a sua rotina, se é possível mudar. Às vezes não é possível, mas às vezes é possível. Você é dona do seu negócio, você é dona do seu trabalho, você pode fazer os seus horários, então dá para mudar, né? Eu, às vezes, mudo a minha rotina, desmarco alguns pacientes quando meu neto vem para cá. Não todos os dias, mas um dia ou outro que a minha filha precisa, né? Eu faço isso. Então, isso é importante para ser um ótimo avô e uma ótima avó. Seja flexível, tá? Não seja rígida, não seja rígido com seus netos. Eles vão querer ficar bem perto de você e é muito legal quando você escuta assim, vovó, vem cá, vovó, senta aqui. Um dia meu neto pegou um brinquedo e falou, vovó, senta aqui. Sentou no chão. Aí eu falei assim, ai, vovó tá velha, meu filho, para sentar no chão. Ele falou, vovó tá velha não, ele tem só 2 aninhos. Vovó tá velha não. Então isso é maravilhoso, né? Essa flexibilidade, essa oportunidade que você tem de ser um ótimo avô e uma ótima avó. Você beija, você brinca, você faz graça e vai embora. Deixa eles com seu filho novamente, devolve novamente, entrega novamente, né? Porque a responsabilidade é dos pais. Compartilhe esse vídeo com as avós, com os avós, com as famílias. Que Deus te abençoe.